sejam bem-vindos a mais um Talk Competências. Hoje nós temos um tema bastante interessante, que são competências, né, essenciais aí para os profissionais, que é a visão holística e a visão sistêmica. Eu até costumo usar assim um exemplo, né, para que todos entendam, né, a importância dessas competências, que é uma ilustração, né, a respeito do sol. Então, todos, né, devem falar, eu já vi, né, o nascer do sol, o pôr do sol, e eu até pergunto, né, mas tem certeza, né, que você viu o nascer e o pôr do sol? Fotografou isso, né? Porque essa perspectiva, né, de nascer e pôr do sol é a nossa perspectiva, né? Na visão do próprio universo, na verdade, o sol, ele não se mexe, né? Ele está lá parado, ele não nasce, ele não se põe. E o que acontece, na verdade, na realidade, é o movimento de rotação da Terra, né? Então, nós podemos refletir, né? Quantas e quantas vezes nós não passamos por isso, né? De repente, nós temos uma percepção distorcida, né, da realidade. E a percepção da realidade, ela é muito importante para os profissionais, né? Então, de repente, para um líder, por exemplo, talvez exista ali um problema na organização, um conflito, né, na sua equipe, e ele vai ter uma percepção, ele vai julgar aquela situação, né? Vai buscar resolver. E se ele tiver, né, a percepção distorcida daquela realidade, o resultado não vai ser efetivo, né? Então é muito importante que nós tentemos, né, alcançar assim o máximo possível da verdade, né? Enxergarmos o que é realmente real. Nem sempre vamos conseguir isso, né? Mas devemos tentar, né, da melhor maneira possível. E como que nós podemos, então, desenvolver essas competências que nos ajudarão a chegar mais próximo à realidade, a visão sistêmica e a visão holística? Então, eu vou falar um pouquinho, né, dessas teorias, né, desses termos, né, para que vocês entendam melhor o significado, como que esses estudos surgiram e como que nós podemos aí aplicar no dia a dia. Então, sobre a visão holística, né, ela teve origem, o seu termo, né, é grego, vem da palavra holismo, que significa o todo, né, então é um termo herdado da filosofia. Então, o Jean Christian, em 1926, no seu livro, né, ele escreveu o seguinte, que é muito importante que, para enxergar a realidade, busquemos a visão não só das partes isoladas, né, mas do global, né, para que a gente consiga, né, ver como que realmente as coisas acontecem, né, a realidade, né, das coisas. E tentar, né, considerar todas as possibilidades, assim, possíveis de um determinado fato, tá? Por exemplo, a saúde, né? Então, hoje a gente sabe que a medicina, né, ela se preocupa não somente com as questões biológicas, né, das pessoas, mas que o nosso emocional, né, até mesmo o nosso psicológico, até mesmo o espiritual, são interfaces, né, que estão relacionadas à nossa saúde biológica também. Então, para ele, tudo está ali relacionado, né? E quanto à visão sistêmica, o conceito também ele é bem parecido, né? Então, o Ludwig von Betlem, ele diz o seguinte, lá no seu livro, né, Teoria Geral dos Sistemas, que ele desenvolveu essa teoria em 1950, ele fala o seguinte, que ele como biólogo, né, ele observou que na natureza tudo funciona como um sistema. Então, nós temos, por exemplo, o sistema solar, temos o ecossistema, temos o ciclo da água, temos o sistema respiratório, né, nos seres vivos, o sistema sanguíneo, né? Então, ele percebeu que tudo funcionava como um processo, né? Entrada, processamento, saída, né?
e o retrocesso ou feedback, né? E aí ele foi observando que em outras áreas do conhecimento também funcionava como um sistema, assim como também acontece nas organizações. Então a gente pode perceber, né, que a própria organização é um sistema. Então a organização adquire os insumos, faz a transformação, né, e entrega para o cliente. Então existe ali a entrada, processamento e saída, né? E essas partes, elas estão interrelacionadas, uma depende da outra, né? Se houver uma falha em uma dessas partes do sistema, então os resultados também serão falhos, né? Os próprios departamentos dentro da organização são também subsistemas, né? Então, essa teoria, né, geral dos sistemas, ela nos ajuda a entender que nós precisamos não somente observar os problemas em suas partes, né? Porque geralmente as pessoas fazem isso, né? Elas estão ali preocupadas com o seu problema, com a sua mesa, o seu relatório, né? A demanda que precisa entregar, e ela esquece de ter assim uma visão de toda a organização. O que ela desenvolve vai afetar lá para o consumidor, por exemplo, né? Vai afetar em outros departamentos, né? O que é melhor não para ela, mas para a própria organização. Então, se a pessoa tem essa visão sistêmica, ela não vai enxergar somente as partes, mas ela vai querer também ter a visão do todo, né? É como se nós estivéssemos num labirinto, né? Então, se a gente tiver só a visão ali da onde nós estamos, a gente não vai enxergar a saída, né? Mas se a gente tiver uma visão superior ali, né, desse labirinto, então com certeza a gente vai conseguir enxergar o mapa, né, para enxergar a saída. Então dessa forma também acontece, né, a nossa visão dentro da organização. Então ele definiu inclusive, né, o que é um sistema, né? Então ele fala o seguinte, que é um conjunto de elementos interdependentes que interagem entre si e formam um todo organizado, certo? Então, nós precisamos ter uma visão dessas partes, do todo e da interrelação dessas partes, né? E aí, todo esse sistema sempre tem um objetivo, né, a ser alcançado. Bom, então é importante, né, que o profissional ele tenha essa visão, né, tanto holística como a visão limitada, né, das partes, né, como a visão do todo. Então, assim, ele terá a visão holística e a visão sistêmica, né? Também os sistemas, eles são separados, né, como sistemas abertos e sistemas fechados, né? Então, essa classificação nos ajuda a entender também o que nós podemos fazer aí de forma estratégica para a nossa organização. Então, o sistema fechado é aquele sistema que não sofre interferência do ambiente. Por exemplo, máquinas, né, um relógio, por exemplo, ele foi feito para ser um relógio, né, ele não vai sofrer ali uma interferência do ambiente, ele sempre vai ser um relógio. Mas, né, os seres vivos e as organizações, eles são classificados como sistemas abertos. O que significa isso? Né? Que eles sofrem interferência do ambiente, da parte externa, né? Então, no caso das organizações, sofrem, né, pressões, por exemplo, por causa da economia, por causa da política, por causa das leis, né? Pressão dos consumidores, dos sindicatos, né? E isso faz com que a organização se desenvolva, né? Se aperfeiçoe, ela vai se adaptando a essas exigências, né? A essas demandas e ela vai mudando, né? Assim como nós também, como pessoas, somos sistemas classificados abertos, né? Então nós também vamos mudando. Então uma pessoa que você conheça, a gente pode dizer que aí você não é mais você é mais um pouquinho daquela pessoa que você conheceu. Né? Um livro que você lê também exerce influência sobre você, uma palestra, né? Um vídeo como esse aqui, né? Então ele vai exercendo influência e nós vamos
mudando, né? Podemos nos tornar pessoas cada vez melhores, né? Nos adequando aí às necessidades, às pressões que nós sofremos, né? Então, assim também são as organizações. Então, os profissionais diferenciados, eles são aqueles que têm essas visões aí, visão sistêmica e visão holística, ou seja, tem um olhar que enxerga o além, né? Eles têm uma empatia, né? Ele se coloca no lugar da outra pessoa para tentar ter a mesma percepção que essa outra pessoa tem, né? Isso é importante, porque, né? Às vezes eu estou olhando aqui, eu posso estar vendo um número 6, né? A pessoa que está do outro lado, ela vai dizer que está vendo ali um número 9, né? E aí nós vamos ficar nessa discussão. Agora, se eu mudar a minha posição e usar de empatia, eu vou enxergar a forma que ela está vendo. E aí eu vou conseguir atender às necessidades dela, né? Ou me adequar a ela, ou ajudá-la, né? A se adequar a mim também, e assim por diante, né? Então, esses profissionais diferenciados, eles têm uma capacidade analítica, né? Então, eles têm essa visão estratégica, né, do todo da organização e de cada um dos elementos da organização, né? E eles contribuem para que a organização tenha uma sinergia, que é um termo que também está relacionado aos termos, né, visão holística e visão sistêmica, né? O que é a sinergia? É quando a soma das partes se torna maior do que o todo. Mas como assim, né? A soma das partes não seria igual ao todo? Né? Não. Quando há sinergia, a soma das partes se torna maior do que o todo. O que significa isso? Né? Quando há uma junção de forças, né? Um trabalho em equipe, por exemplo, de uma verdadeira equipe, o resultado será surpreendente, né? Eu até costumo dizer assim, é como uma receita de bolo, né? Então, se a gente for pensar nos elementos quando nós vamos fazer um bolo, então nós temos ali o fermento, temos a farinha, temos os ovos, temos o leite, né? E assim por diante. Se a gente for pensar em cada um dos elementos de forma separada, não são assim deliciosos, né? Alguns realmente, né, não são nada atrativos. Mas se a gente juntar tudo isso, né, misturar tudo e colocar no forno, né, o resultado vai ser o que? Um bolo delicioso, o resultado vai ser surpreendente. Então, isso que é a sinergia, né? Então, esses profissionais que têm a visão holística, que têm a visão sistêmica, eles contribuem para a sinergia da organização. Né? O resultado, né, da soma dessas forças vai ser algo além, né? Vai ser surpreendente. E é isso, né? Então eu convido você aí, profissional, né, que deseja se desenvolver na organização, que deseja também ver o sucesso, né, da organização que você trabalha. Então eu convido você a treinar, né, a exercitar aí esse olhar diferenciado, né, essa visão holística, né, essa visão do todo, né, a visão sistêmica, né, a visão das partes também, então, visão do todo e das partes. Então, a gente precisa ter, assim, de forma dinâmica, né, esses dois olhares, né, sempre, né, tentar ver o todo e tentar ver as partes e a inter-relação delas, né. Então, dessa forma, nós vamos conseguir, talvez, enxergar aí uma nova realidade, uma realidade que nós não tínhamos visto antes, tá? Então, faça isso, experimente, eu tenho certeza que você vai ver muitas coisas de forma bem diferente, né, e vai encontrar soluções muito melhores, né, para os problemas aí, para os desafios, né, que surgirem. E, né, espero que vocês tenham gostado aí, né, de aprender sobre mais essas competências. E, além dessas competências, né, visão holística e visão sistêmica, muitas outras que você pode desenvolver. Então, convido você a acompanhar aqui esse quadro, né, o Talk Competências. Aguardo vocês aí no próximo.